Boa noite a todos. Estar numa casa espírita é um prazer, né? É uma ocasião que a gente sempre agradece, porque por mais que a gente pense que não, a assistência dentro de uma casa espírita é muito grande. Daí a federação tratar a famosa reunião pública que a gente diz em reunião de assistência espiritual, uma vez que quando nós chegamos até a casa, já tem uma pleiade de bons espíritos nos aguardando, e o que a gente troca com eles é alguma coisa fantástica. Eles pegam a parte mais rude de nós, a parte mais bruta, e nós pegamos a parte mais sutil deles, que é a sua energia já sublimada. Nós vamos, já que estamos numa noite muito gostosa, né? Depois a chuva chegando, depois de uma seca longa, nós vamos falar de algo que é uma bênção para nossas almas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das obras que trazem muito alento para todos nós. Se olharmos com carinho, né, os seus capítulos, procurar entender cada recado que nos é dado ao coração, a gente pode ter muitos ganhos dentro dessa obra. E nós vamos hoje falar um pouquinho só sobre o capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Vai de encontro ao que, como eu disse no começo, quando a gente vem a uma casa espírita pelas primeiras vezes, em busca de um alento, em busca de um passe, é difícil perceber até que numa reunião de estudo, por exemplo, a gente receba muito mais ajuda do que pensa. Enquanto a gente ouve um seminário, ouve um orador espírita, a gente não tem noção do que estamos recebendo e estamos trocando com eles, como disse, a parte mais pesada de nós, para que eles utilizem naqueles que necessitam dela, e pegando uma parte sublimada que a gente ainda não é detentor dela, por falta até de trabalhar um pouco mais pelas pessoas. E nesse capítulo nós vamos tentar explorar exatamente, tentando nos ater às palavras de Jesus, né, no que ele disse, tentando transformar para os dias atuais e em palavras que eu entenda, porque se eu não entender o que eu estou lendo ali, não posso aplicar. E sem aplicar, não vai ter muita utilidade, não vai ter muita finalidade o que ele disse para nós. Então lá nós temos esses 4 tópicos, essas 4 divisões do capítulo 26, dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Nós vamos tentar assim resumir o que ele e os seus apóstolos tentaram nos passar na época e ver o que a gente já entendeu hoje, 2000 e alguns anos depois, e o que a gente já está aplicando. Porque Kardec lembra que no passado a gente viajava por caminhos de uma fé cega, né? E essa fé cega nos leva ao precipício, nos leva ao barranco, nos leva ao desastre. Então, pediu que a gente, todo o tempo das nossas vidas, que nós nos concentrássemos em raciocinar a fé. É
É possível raciocinar a fé? Ele provou que sim, e nós temos que colocar nas nossas vidas e ir um pouquinho mais além. Eu não vejo assim, se a gente raciocinar o que ele disse e não aplicar, qual a finalidade. Então, nós temos que raciocinar a fé que nós temos e colocar em prática. Sem a prática, não tem como ganhar nada. E nós não viemos aqui exatamente para lucrar nesse sentido do ganhar. Nós viemos evoluir a nós mesmos, e se nós nos melhorarmos, já haveremos ganho. Se conseguir ajudar alguém, melhor ainda. Mas nós não podemos voltar para o lado de lá piores do que viemos. Aí sim a gente vai estar com a conta, o cheque especial um pouquinho mais estourado. E vai chegar uma hora que não vamos achar ninguém para avalizar para nós do lado de lá, para a gente voltar. E talvez tenhamos que ficar muito por lá, né, meio esperando que sejamos merecedores de novo de estar aqui, exercitando nesse lugar que a gente é uma terra de provas e expiações, sim, mas como mostrar que estamos prontos se não testarmos os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, dom de curar. A gente, pelo que nós sabemos, nós estávamos lá na época de Jesus, com certeza, só que não éramos também, com certeza, os seus maiores admiradores. Daí ter demorado tanto tempo para estar aqui, né, numa casa espírita. Se nós, naquela ocasião, fôssemos mais próximos deles, provavelmente seríamos espíritos melhores, em condições melhores. Mas nunca é tarde para ganhar terreno. E ele nos dá todas as oportunidades que precisarmos para isso. Então lá está assim, abre assim: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus 10, 8. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Vamos tentar entender o que é isso. Dando sequência, ele diz aos seus discípulos, né, que nós devemos dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. E com a recomendação prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Reforçando o que nós vemos hoje, diferentemente do materialismo, né, que, como eu disse, não adianta raciocinar a fé e achar que existe gente do lado de lá, mas que esse pessoal do lado de lá, que talvez eu não os entenda direito, porque se eu entender que é um espírito, eu também entendo que eu também sou espírito. Só estou numa condição diferente deles, estou encarnado e eles não. E se a troca que eu fizer com eles não tiver o direcionamento correto, a razão de ser, a gente faz uma confusão danada. O que os seguidores do Cristo haviam recebido gratuitamente? A faculdade de curar os doentes, expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Para nós, não existe demônio, né? Esse demônio aí foi meio que enxertado por pessoas que desconhecem exatamente o que é apenas um espírito que não está num grau ainda de um pouquinho mais elevado, que entende o seu semelhante, e como ele causava algum descontrole nos outros seres, o pessoal, vamos chamá-lo de demônios então. Mas nada era do que maus espíritos,
ou espíritos levianos e outras denominações. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. As recomendações são antigas, né? Os erros são atuais. A gente ainda continua errando, às vezes, nos mesmos lugares. E o segundo item, preces pagas. Eu vou andar um pouquinho, só para no final a gente falar um pouquinho mais da parte que interessa para mim nesse capítulo. Então, dons de curar, preces pagas, né? Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. É claro que aqueles que já estão um pouquinho mais experimentados ao fazer prece sabem que o coração tem que vir antes, né, da prece. E o tamanho dela depende daquele que a gente quiser dar o destino que a gente quiser, mas o coração tem que vir antes e a gente vai ver por quê. Se as palavras, né, se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? A gente percebe que nessa parte do Evangelho, eles estavam direcionando isso para alguém à época, né? Existiam pessoas, parte do cristianismo, que estava fazendo a coisa de forma equivocada, não estavam exatamente raciocinando a fé que diz Kardec. Porque como pagar por uma coisa que não sou eu que vou atender? Se uma só palavra basta, né? É inútil dizê-las em excesso, porque então cobrá-las? Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite, a uma soma de dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Um evangelho que traduz os evangelhos de Mateus e outros, e que são tão antigos, já falavam disso, né? E a gente consegue ainda visualizar, vislumbrar nos dias de hoje coisas que vão totalmente em desacordo com o cristianismo que nós abraçamos. Porque antes de sermos espíritas, né, somos cristãos. E, além de cristãos, somos espíritos. E se não abraçamos a causa espírita, não adianta negar, continuaremos sendo espíritos. Ateus, espírito ateu, mas espírito. Então algumas coisas estão na nossa consciência já e a gente vem exercitar e a cada vez fazemos confusão. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra,
poder-se-á ter por lícito comércio com as do soberano do universo? Jamais. Então, nada que vem de Deus e que recebemos gratuitamente, podemos mercantilizar. Então, ainda estamos na prece. Nós vimos o dom de curar, que todos podemos tê-lo ou não, e que, com relação às preces pagas, ainda tem gente que viaja por esse caminho. Nós, graças a Deus, já estamos nos libertando dessas. Aí vem um outro inconveniente aqui, que eu achei interessante colocar. As preces pagas, ela apresenta o inconveniente que quem compra se julga dispensado de orar por ele próprio, porque ele se considera quite, desde que pagou para alguém fazer, né, para alguém pedir por ele. Eu lembro de uns companheiros lá do serviço que, quando eu ia lá para o Jornal de Anjos, falava: não esquece de pedir por mim, fazer uma prece por mim lá. Não chegava a ser exatamente paga, mas aí era delegada, né? Eu te delego, né, para você chegar lá e pedir por mim. É uma fé assim, um tanto quanto cega, né? Então, qual seria o fervor daquele que passa para um terceiro a responsabilidade, né, de orar, pagando ou não, pedindo também? Vamos pescando o gancho aí, porque lá fala na prece paga, mas a delegada faz o mesmo efeito. Então, que a gente devagarinho entenda que nós, como espíritos imortais que somos, também podemos tudo que ele pode, e quanto mais a gente aprender, vamos melhorar. Qual o fervor do terceiro? Quando delega o mandato a outro, e esse para o outro, e assim por diante. Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso ou um pedido? Então, se a prece já é uma petição, eu já tenho que agradecer mais do que pedir, porque eu já recebi até mais do que mereço. Imagine, né, eu delegar um outro a pedir mais por mim. Eu, doravante, a gente conversa lá em casa, nós temos mais que agradecer hoje do que pedir, pelo que nós já somos, pelos caminhos que galgamos, né? E pelo que recebemos até hoje. O terceiro item lá é mercadores expulsos do templo. A gente lembra essas passagens, até em filmes do passado, que mostraram alguma coisa, e a gente tem que atualizar essas questões para os dias de hoje e não deixar que elas nos peguem apenas de uma maneira diferente. Porque senão a gente sai de um problema e abraça outro. Sai de um vício e pega outro. E continua a não evoluir. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Para a gente cuidar, o Valdir que lembra isso, para a gente tomar cuidado, né? O Valdir é a Iara, do mercantilismo que a gente possa fazer. Aqui é uma casa espírita, mas se eu começar a deixar a coisa tomar um certo tamanho, eu volto nesse caso aqui. Lá era só um templo, diferente do de hoje, mas o templo a gente faz onde quiser. Se a gente quiser copiar coisas, a gente começa a pôr retratos aqui, estátuas, né? E voltamos. A gente costuma voltar no mesmo caminho, se não tomar cuidado. A gente roda e cai na mesma casca de banana. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes
ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Quer dizer, é uma doutrina que convence, né? Porque a fala de Jesus era mansa, suave, não agredia ninguém, não culpava ninguém, não acusava, só dava a lição dele, né? E deixava que nós fizéssemos a nossa parte. As pessoas que ele curou, por exemplo, vá, né, e não repita. Né? Na época escreveram não peque mais. O que é o pecado numa linguagem moderna hoje? É repetir, né, aquilo que não deu certo, apenas isso. Na época, é pecado. E o que é pecado? Repetir o que não deu certo. Porque você tem que, no mínimo, aprender como não repetir aquilo. Não deu certo? Parabéns. Então, desse jeito, eu já sei que não dá, não vou fazer mais. Eu vou acertar nas outras vezes? Não sei. Depende da minha capacidade de entendimento do que rolou e se eu vou tirar algum aprendizado. Então, isso aqui está em Marcos e Mateus. Aqueles seres que procuraram, né, deixar escrito para nós o que Jesus disse, porque Jesus ficava apenas pregando e não tinha tempo de escrever. Nós temos que tomar o cuidado também de não tomar muito ao pé da letra determinadas coisas, porque de épocas em épocas, o que nós passamos um para o outro perde um pouco o sentido, né? O aramaico, por exemplo, era uma língua bem diferente do português que nós falamos. O português tem nome para tudo. Qualquer coisa que você pegue, a gente arruma um nome. Naquelas línguas primitivas, eles não era bem assim. Uma coisa queria dizer muitas outras coisas. Tomadas ao pé da letra, a gente pode fazer uma confusão danada. Então ele expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Qualquer coisa que façamos ao nosso próximo tem que ser, como a gente brinca, de grátis, né? E sem esperar retorno. Quando esperamos retorno, podemos nos frustrar, porque a pessoa que recebeu aquilo que fizemos pode não estar pronto para retribuir da maneira que a gente espera. Ela ainda pode ser que demore para estar naquele nível que nós cobramos dela e ficamos decepcionados. Mas isso é parte do que nós fizemos com os outros espíritos lá atrás. Também fomos bastante ingratos. Então, o último item lá é mediunidade gratuita. O que vem a ser mediunidade? Nós tivemos um encontro aí, final de semana passado, onde a gente trabalhou um pouquinho exatamente esse lado, né, de nós. Que tem muitas pessoas que pensam que fulano tem mediunidade, precisa levar na casa espírita para desenvolver. Não, ela tem que ir numa casa espírita para se conhecer, para saber o que é ela, o que é mediunidade, e depois saber o que faz com isso. Desenvolver o quê? Não tem como aumentar o tamanho da mediunidade. Nessa proporção, nós vamos estar do mesmo tamanho que saímos para encarnar. Se eu tenho vidência, só vou aprender a trabalhar com isso. Se eu tenho audiência e todos os outros tipos de mediunidade, o tamanho, esse desenvolvimento, que algumas pessoas falam, você vai até lá que você vai desenvolver a sua mediunidade. Desenvolver como? Não tem como ampliar isso, tem como entender. Se eu me conhecer e entender, aí vou dar uma aplicação bem mais prática para a mediunidade. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais.
Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, dos que me eram próximos, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo, que é outro. Não é brincar de médium para os outros. A mediunidade é para nós. Como Joana de Ângeles, numa ocasião, disse para Divaldo que ele havia passado todos aqueles primeiros livros para o pessoal. E ela disse: não, mas essas lições eram todas para você. Só para você. Você dividiu porque quis. Então, a mediunidade é isso, é para nós nos entendermos primeiro. Daí não é desenvolver, não adianta aumentar. Se eu não tenho evidência, não adianta ficar de joelhos e orar para quem quer que seja, para conseguir ver alguém, algum espírito desencarnado. Ele só vai se mostrar para você se for necessário, aí você não precisa nem ter evidência. Ele vai plasmar o que for necessário e se apresentar para você: ó, sou eu, estou aqui por tal razão. Se tiver uma finalidade, um providencial objetivo. Fora isso, não esperemos que principalmente espíritos nobres, espíritos de luz, fiquem se mostrando para nós a todo momento. É mais fácil virem os outros. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mistério para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Leio que estou atento a detalhes. Dependendo do que está escrito ali, eu já posso filtrar que aquela fala toda não tem nada a ver com aquele ser que está se manifestando. E também o recado que ele possa me dar, dali eu já posso tirar um pouco de quem seja que esteja por trás. Então, a gente tomar cuidado com um outro capítulo que diz que haverá falsos profetas, falsos muita coisa, que se a gente não tomar cuidado, os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente. E, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Se eu sou materialista, quem vai se aproximar de mim? Espíritos materialistas. Se ele der uma comunicação comigo, se eu sou um médium que tenha psicografia, ele pode se utilizar disso, psicografar alguma coisa, assinar por alguém e que não tenha nada a ver, porque a gente percebe que os espíritos sérios, de desinteresse material. E a moral aí é no caso da pessoa, se não tiver a moral toda trabalhada, não haverá nenhuma manifestação, nem próximo de nós, e nem de alguém que passe para nós essa psicografia. Ó, Paula, para você.
porque eu posso estar sendo, né, sondado por alguém que tem as mesmas afinidades que eu e que, portanto, vai querer trilhar os mesmos caminhos que eu, já desencarnado, utilizando-se do Paulo para os meios que ele necessita continuar fazendo aqui. Ele ainda tem um trabalho por terminar e eu posso ser-lhe útil. E toda utilidade é relativa. Todos nós, eu costumo dizer lá em casa, que todos nós temos um interesse em alguém. Ora, tomara que esse interesse seja bom. Se for bom, ótimo, porque aí nós vamos caminhar junto. Se não for tão bom, é melhor que eu não fique muito perto, porque daí esse meu interesse pode prejudicar o outro ser. Naquela de ajudá-lo, eu posso tentar com que ele saia do eixo, do prumo. A parte da questão moral apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Se a gente começa a fazer mau uso da mediunidade que trazemos, podemos, né, passar pelo constrangimento do ser, se for um ser mais abalizado, e nos ajudou por algum momento, e a gente faz confusão e começa a distorcer essa ajuda que recebemos, ele pode simplesmente se afastar de nós e no momento em que nós precisarmos do seu apoio, ele não aparecer. Ele não é obrigado a vir quando nós chamamos. A gente costumava dizer que o telefone toca de lá para cá. A gente viu que ele toca daqui para lá também, mas eles respondem se quiserem. Quando eu peço por alguém que está desencarnado, se ele sentir que não tem finalidade nenhuma estar aqui porque eu estou pedindo para, nós precisamos fazer tal coisa, e não for uma coisa séria, útil, não virá e nós vamos ficar a ver navios. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma, ou mesma razão, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem um concurso dos espíritos, faltando este, já não há mediunidade. Então, explicando aí, esclarecendo isso. Todos somos médium, mas médium é o quê? É intermediário entre algo e algo. Se eu sou o intermediário de alguém que está desencarnado do lado de lá, e eles não chegarem até mim, não existe mediunidade. Eles não chegam perto de mim, não os vejo mais, não os ouço, não falo com eles, não vou escrever mais nada, pronto. Está desligado a mediunidade. Daí ser uma coisa que já trazemos e que é orgânica e que pode ser não tirada. Mas se eles não se aproximarem mais de mim, pode subsistir a aptidão, continua existindo, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Ninguém pode fazer isso. Porque se ele fizer e o ser que está do lado de lá achar que a finalidade não é boa, ele não vai aparecer na hora, o noivo não vai aparecer na hora do casamento e não vai ter casamento. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono,
Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe. É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés na época de, moçada, não vamos mais com esse negócio de falar com os espíritos não, que está fazendo uma confusão danada aí. O pessoal está usando de forma desordenada, de forma descalibrada, e um uso que não vai levar a nada, não vai acrescentar nada. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, o Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. Então, ela serviria mais a título de missão, porque tem alguns, tipo Chico, né, que trabalharam toda a sua vida a serviço dos outros. Em momento nenhum ele pensava só nele, sempre colocando a sua mediunidade a serviço daqueles que estavam à sua volta, quer seja para esclarecer, para consolar, mas sempre usando da sua mediunidade. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos, podem pôr-lhe preço então. Como ele lutou para se formar, né, gastou tempo, dinheiro, aí ele pode cobrar. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele que carece do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre senão o tempo de que materialmente possa dispor. Por quê? Porque os espíritos levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então a recomendação é essa: o dai de graça o que de graça recebestes, é porque desde uma prece, né, até o dom de curar, que na verdade se resume na mediunidade de cura, e que algumas pessoas, né, acabam suportando aquele fardo em favor dos seus próximos, porque provavelmente uma equipe, né, que tem compromissos ainda a realizar aqui, se aproximam daquele ser e pedem dele aquele sacrifício. Vamos trabalhar junto? Vamos. Então a mediunidade de cura nada mais é do que isso. Aqueles seres desencarnados e que dispõem de recursos de cura se aproximam de alguém que tenha conhecimento da causa e uma mediunidade ostensiva, e fazem dele aquele servidor do Cristo, e que aí onde ele se anula também, né, porque passa a dispor de pouco tempo para ele. E se ele fizer o contrário, essa equipe se afasta. Então eles levarão em conta os devotamentos e os sacrifícios, né, ao passo que vão se afastar daqueles de nós que façamos da mediunidade uma escada por qualquer motivo. Se eu quiser usá-la para minha vaidade, para ficar conhecido, para ganhar dinheiro e outras que o mundo material nos oferece, aí sim nós vamos perceber que eu não sou o dono dos espíritos, porque eles vão me abandonar e eu vou ficar sozinho aqui, tentando aprender o que eu já deveria ter aprendido e não aprendi até hoje. Então a gente
fala um pouquinho dos 4 itens do capítulo 26, na esperança de que o palavreado todo de Jesus daquela época não tenha sido em vão para nós, que nós tenhamos oportunidade, então, de aplicar tudo que pudermos do Evangelho, que a gente já vai estar apto para ser seres muito melhores, com certeza. Meu muito obrigado a todos, né? E como diz ali, uma boa semana pela oportunidade que vocês me ofertaram mais uma vez. Muito obrigado.